Poderia ser considerado praticamente um cenário de guerra e, de certo modo, de destruição. Mas sim, acredite se quiser, esse é o Rio Grande do Sul. E para poder piorar, o senador Mourão simplesmente decidiu falar mais uma enorme bobagem. Essa aqui é a realidade. No vídeo de hoje nós vamos falar, do Rio Grande do Sul e em especial do senador Hamilton Mourão, que foi eleito de certo modo por lá, mas consequentemente deixou o povo de lado e, não satisfeito com tudo isso, ele simplesmente ataca a população do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. Eu gostaria de simplesmente passar outras informações. Olha, o senador Hamilton Mourão, com a sua grande disposição, não satisfeito lá em Brasília, foi ao Rio Grande do Sul, no momento de crise, no momento de grande dificuldade, e salvou mais de 100 pessoas, mais de 200 pessoas, de 300, 400, 500. Ele realmente foi fantástico, mas não. Infelizmente, eu tenho que vir aqui, falar mais uma vez, falar sobre as atitudes, da extrema-direita que, de certo modo, assola o Brasil. E não só agora, anteriormente, assolava no discurso. Agora, de certo modo, assola a população, com atitudes funestas. E nós vamos falar mais sobre isso aí, sobre a situação. Tem um vídeo aqui também do Hamilton Mourão, que de certo modo causa transtorno e causa um pânico. Mas é que as pessoas também não eram... Um pânico total. Acompanha aqui, de certo modo, o que ele falou aqui nesse vídeo. A gente vai falar mais sobre essa situação, que é complicada, tá, gente? É complicada. Eu entendo isso aí. Vamos lembrar sempre que eu sou um homem de 70 anos de idade, né? Então tá aqui. Esse é um pouco aí da fala do Mourão. Os homens de 70. Tá? E a gente vai acompanhar mais sobre isso e dar resposta para ele. O que acontece aqui? Essa situação aqui do Mourão, que foi eleito, de certo modo, lá pelo Rio Grande do Sul, consequentemente, a gente vai falar que ele foi eleito e vamos, de certo modo, falar qual foi a atitude dele diante desse cenário aqui do Rio Grande do Sul, que, de certo modo, é uma situação tanto mais que complicada. Mas nós vamos falar, se ele tem ajudado, se ele não tem ajudado, qual é a posição dele como senador, e como ex-presidente da República. Lembrando, ele é um ex-presidente da República, acredite se quiser. E aí, ele simplesmente vem às redes sociais e fala uma verdadeira bobagem, tá? Essa aqui é a realidade. Mas, hoje lá no Rio Grande do Sul está praticamente um tempo nublado e sombrio, essa aqui é a realidade. E o Rio Grande do Sul está embaixo de águas, enchentes devastadoras, que de certo modo assolam toda a região e deixa aí um rastro de destruição e desespero. As famílias estão, como vocês já sabem, embaixo de água, casas arruinadas e um sentimento de impotência diante de tudo isso. Não só o Rio Grande do Sul, mas todo o Brasil. E, enquanto isso, lá em Brasília, Hamilton Mourão simplesmente acompanha os eventos de longe, e diz que está com 70 anos. Mas e daí que ele está com 70 anos? A gente vai falar mais sobre isso, porque o que eu vou falar aqui realmente não é muito legal em relação ao Hamilton Mourão. Mas vamos lá. Saiu uma matéria aí da própria Globo, tá? Ou pelo menos o jornal Globo, que diz o seguinte: o senador e ex-presidente da República, aí, o Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, afirmou nessa sexta-feira que ficar se deslocando do ponto A para o ponto B para atuar na linha de frente para dar apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul seria um desvio de função, de como um senador deveria atuar ante a calamidade. Nas redes sociais, o parlamentar foi criticado, pelas justificativas dadas para não atuar no meio aí da água em resgate, tá? Então essa daqui é uma parte da matéria aí do Globo. A gente vai falar mais, vamos acompanhar a fala do Mourão, qual é a justificativa que ele dá. E enquanto isso, vocês já deixam um like. O que ele fala aqui a moça faz uma pergunta para ele e ele, de certo modo, responde. O que um senador da República pode fazer? Encaminhar recursos, que é o que eu estou fazendo, afirmou aí o Mourão em uma entrevista ao programa, e aqui fala aqui 0 hora. Vamos dar os créditos aqui. Vamos lembrar sempre que sou um homem de 70 anos de idade, Quantos homens de 70 anos de idade estão no meio da água, diante dessa situação? Tem alguém na minha idade aí salvando gente? Mas eu não vejo isso como minha função, tá?
E aqui o Mourão falando um pouco mais, eu vejo isso como um desvio de função. Aí o Mourão falou isso e eu disse, será que realmente tem outras pessoas que estão fazendo as mesmas coisas aqui que o Mourão está dizendo? Ao ser questionado sobre a sua ausência desde o começo da calamidade no estado do Rio Grande do Sul, Mourão afirmou aí que a principal forma que um senador pode ajudar diante da situação é direto de Brasília, no conforto do seu lar, lá no seu gabinete, enquanto quem deve estar atuando diretamente é o governante ou o governador. O político ainda afirma que não quer fazer exploração política da situação. Tá? E aí vem aqui o Mourão, aí o pessoal falou em relação à atitude dele nas redes sociais. Nas redes, a declaração do senador sobre a sua idade interferir em uma atuação mais direta no suporte à população foi contrastada, né, com imagens de figuras públicas idosas, é claro, que vêm atuando na linha de frente lá no estado do Rio Grande do Sul. Entre os nomes estão aí, ou está, né, o ex-prefeito de Porto Alegre, Olívio Dutra, que aos 82 anos apareceu aí distribuindo, né, ou pelo menos na distribuição de marmitas para a população afetada, tá? E aí o Miguel Roseto falando ao senhor, e aqui tem as imagens, a gente vai mostrar também, é claro, vou mostrar para vocês as imagens, mas esse é o verdadeiro cenário lá do Rio Grande do Sul, né, que é uma situação extremamente complicada, você vê que tá aí a situação, tá? Mas e aí, o que o Hamilton Mourão falou sobre essa situação? Antes disso, vamos falar aqui um pouco sobre o que a Folha mostra, né? Tragédia no Rio Grande do Sul é o maior sinistro enfrentado pelas seguradoras no Brasil de setor. De acordo aí com a CNSEG, né? Ocorrências acionadas no estado já somam aí 1,7 bilhão de reais. Então é uma situação extremamente complicada e enquanto isso, Mourão arruma uma desculpa esfarrapada. Mas vamos lá. 70 anos de idade estão no meio da água aí. Eu sou um homem de 70 anos de idade, né? Quantos homens de 70 anos de idade estão no meio da água aí? Aqui, essa é a primeira, né, que aqui cortou aqui o rosto do Mourão, mas eu preciso falar para você. Ele fala assim, eu sou um homem de 70 anos de idade, né, e quantas pessoas estão no meio da água, né? Primeiro que já tem uma contradição, que o Olívio Dutra lá de 82 anos está distribuindo marmitas, né, em frente, indo para cima, e é ex-prefeito lá de Porto Alegre. Tenho a seguinte opinião, no caso do Mourão aí, de qualquer outro parlamentar, né? Essa aqui é a realidade. Se você vê que não tem condições físicas para estar, né, assumindo aí um compromisso, de certo modo, de ajudar o povo, o que você tem que fazer é o seguinte, olha, gente, eu sei que muitas pessoas gostariam que eu fosse, de certo modo, ajudar a população, ou pelo menos, né, ser um senador ou ser um governante. Se ele não está disposto para poder fazer isso, cara, não tem condições físicas, que ele pagasse alguém. Tá? Às vezes as pessoas estão, o Mourão, queria que o Mourão fosse, aí o Mourão diz assim, eu não posso, não tenho condições físicas. Tudo bem, se você não tem condições físicas, tire 50% do seu salário. Mas isso é comunismo, né? Eu esqueci. Enquanto isso, o pessoal lá no Rio Grande do Sul está nessa situação aqui, ó, tá? Mas eu não vou, eu não posso, eu não vou, e eu não vou tirar do meu dinheiro para ajudar o pessoal. É essa recompensa que, infelizmente, o Mourão distribui ou retribui, né, ao pessoal que votou nele. Um verdadeiro descalabro, um verdadeiro desrespeito para com a população. E ele arruma essa desculpa infeliz, né, dizendo que eu não posso, eu não tenho condições. Enquanto isso, o Dutra lá, né, de Olívio Dutra, de 82 anos, distribuindo aí, e Raul Ponte, de 80 anos. Essa é a situação, deixa eu pegar aqui melhor, eu vou tirar aqui a minha imagem, né, enquanto você vê o Mourão arrumando uma desculpa, enquanto o pessoal lá no Rio Grande do Sul sofre, né? Em especial porque muitas dessas pessoas votaram nele. Essa aqui é a realidade. Muitas dessas pessoas votaram no Hamilton Mourão esperando que ele fosse, de certo modo, ajudar. Pelo contrário, diz que tem 70 anos e não está na linha de frente e não vai ajudar, enquanto, né, Olívio Dutra, de 82 anos, e Raul Ponte, de 80 anos, está, de certo modo, né, disponível e está fazendo o máximo para poder ajudar. É um verdadeiro transtorno, é um verdadeiro descalabro,
Mas eu, sinceramente, eu não fico surpreso, porque assim, consequentemente, é uma atitude, né, constante da extrema direita. Essa aqui é a realidade. Um verdadeiro transtorno, um verdadeiro constrangimento que o pessoal está passando no Sul, mas infelizmente a extrema direita é assim. Ela fica com discurso de roupa, ela fica com discurso de, né, atacaram aí o Neto recentemente, né, sobre a questão dos banheiros nas escolas, mas na hora do vamos ver, na hora de partir para cima, na hora de ajudar o pessoal, eles simplesmente pulam fora. E aí fica a pergunta, o que as pessoas que votam nesse tipo de gente, né, que é no caso do Mourão, que tem esse mesmo discurso chifrinho constantemente, ganham com isso? O que a população ganha? Eu vou explicar, é que é ruim, né, é bem complicado a gente pegar e mostrar isso daqui, mas o que a população, de modo geral, ganha é um verdadeiro prejuízo, tá? De alguém que tá lá recebendo 40, 50 mil reais por mês e na hora de ajudar o pessoal diante da tragédia, simplesmente diz o seguinte, não vou ajudar porque, de certo modo, ou consequentemente, eu tenho 70 anos e eu não vou para a linha de frente. Tudo bem, a gente sabe que tem as pessoas que têm as limitações, né? E de certo modo, é até compreensível. Ele arrumou essa desculpa aí, a gente viu que teve o Olívio Dutra que foi distribuir marmita e coisas do tipo, né? Mas enfim, o Mourão, ele simplesmente, o Mourão arrumou essa desculpa dizendo que não podia ir. Tudo bem, você não pode ir, a gente compreende, você tem 70 anos, não pode ir, mas pode se candidatar como senador, tá? Mas você não pode ir, tudo bem, dá metade do seu salário, dá metade aí do tudo que você já recebeu, porque se tudo que você tem hoje, né, de certo modo de salário, foi por conta do Rio Grande do Sul. Então, divide com o seu estado. Só que ele não está preocupado com isso. Isso é comunismo, isso é história, né? Isso é coisa da esquerda, de melancia verde, que eles falam melancia vermelha, sei lá. Isso aí é coisa da esquerda. Mas, para poder ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, há hipótese alguma, tá? É comunismo e eu não estou preocupado com isso. É uma verdadeira situação extremamente complicada, constrangedora, mas aqui a gente vê, né, literalmente quem é de verdade, quem nos momentos aí de aflição do povo, nos momentos de constrangimento, no momento de dor, no momento de sofrimento, quem é o verdadeiro amigo, quem é o verdadeiro, quem é leal, essa aqui é a realidade, a gente tá sabendo sobre isso daí, tá? E eu espero, né, de certo modo, que o Rio Grande do Sul comece, consequentemente, depois que Deus quiser se reerguer dessa situação, desse cenário de guerra e desse cenário de caos, eu espero ardentemente que o Rio Grande do Sul lembre com muito carinho, né, se é que assim eu posso dizer, para não falar uma outra palavra, nas próximas eleições, e saber quem é que estava lá no show da Ivete Sangalo dançando enquanto o pessoal estava embaixo de água, em saber que que lembre, né, que o Rio Grande do Sul lembre das pessoas que estavam dizendo que eu tenho 70 anos e não posso ajudar. Então é assim, se você não pode ajudar, o que você faz na próxima eleição? Você simplesmente pula fora. Você tem 70 anos, você não pode ajudar o povo. É isso. Então, se você não pode ajudar o povo, você não pode se candidatar. Pula fora. Só que o Mourão, ele não quer saber disso. Parece que não só ele, mas quanto o Bolsonaro e Companhia Limitada, Nicolas Ferreira e Companhia Limitada, esse pessoal gosta do dinheiro, tá? Eles gostam do dinheiro, gostam de certo modo de receber todo o dinheiro do Estado, mas não gostam de quem dá o dinheiro para ele, que é no caso aqui do Mourão. Ele gosta de quem dá o dinheiro para ele gosta de quem ajudou e quem colocou ele lá, né? Então, assim, é um verdadeiro transtorno. E o Rio Grande do Sul está passando literalmente isso. E eu espero ardentemente que toda a população, de certo modo, né, lembre de não só especificamente do Mourão, não só desse momento, né, extremamente complicado na história lá do Rio Grande do Sul, mas que diante dessa situação tão caótica, eu espero que a população comece a analisar os discursos e as atitudes, porque em relação ao discurso do Mourão, né, para muita gente o discurso foi um discurso afinado, um discurso que de certo modo não causava nenhum transtorno ao português, mas as atitudes do Mourão, né, é realmente de arrepiar, né, em especial para quem está vivendo esse momento caótico, esse momento de dor, tá? Eu tinha aqui que, de certo modo, falar, né, sobre essa situação do Mourão, mostrar um pouco mais para você, né, para você acompanhar e ver, né, como foi o discurso dele e, de certo modo, também ver a contradição, né, porque ele disse que não podia ir. E por que é que ele não distribuiu do dinheiro dele? É isso, gente, que eu gostaria que o pessoal entendesse.
É isso que eu gostaria que o pessoal entendesse. É inacreditável. É inacreditável. É isso que eu gostaria que o pessoal do Rio Grande do Sul entendesse, tá? Por quê? O que acontece? Assim, só pra gente fechar esse assunto, eu queria falar um pouco sobre a situação do Neto depois, de uma maneira rápida, de uma maneira bem pragmática. Mas, cara, o cara é senador da República, recebe 40, 50 mil reais por mês. Ele não pode doar metade do salário dele, desses últimos 3 meses, o quanto que esse cara não recebeu? É isso que as pessoas têm que começar a compreender. Político, né? Não é só para poder ficar falando, fazendo discurso aí de escola com partido, sem, não é só para poder fazer discurso de banheiro unissex e coisas do tipo. Não é só para isso, não. O político ele tem que atuar, de certo modo, na crise também. E é aqui que a gente vê quem são os de verdade. É aqui que a gente vê quem são as pessoas que realmente querem o bem da gente. Esse cara, na minha visão, ele não quer o bem do Rio Grande do Sul. E não só o Mourão, a população tem que começar a perceber que não é só o Mourão, não. Tem outros da mesma laia, da mesma atitude chinfrim e funesta, de certo modo, não para poder ajudar o povo brasileiro ou para ajudar o Brasil, mas pelo contrário, para prejudicar. E eu já vou te ser sincero, né? Consequentemente, para poder roubar o dinheiro do povo. Essa que é a realidade. Não existe uma outra. Então, aqui a gente tem que começar a separar quem, de certo modo, quer ajudar o povo ou não. Porque um cara que está recebendo aí uma bala para ser senador da República todo mês, além da aposentadoria do Exército, que nunca fez nada lá, e ele simplesmente vem, tem a coragem de gravar um vídeo e dizer assim que ele não pode ajudar e que ele não vai ajudar porque ele tem 70 anos, é porque realmente ele não quer nada. Porque se ele quisesse, gente, ó, eu tenho uma limitação, essa que é a realidade, eu não posso ir, não tem uma outra opção. Eu simplesmente vou pegar e doar aqui metade do meu salário aí dos últimos 3 meses ou durante todo esse tempo que eu estive aí para poder reconstruir o Rio Grande do Sul. Aí você fala assim, Cláudio, mas isso não é o suficiente, isso aí não vai nem fazer cócegas, né? Diante dessa situação aí de 1,3 bilhões lá, essa que é a realidade, não vai. Mas simplesmente, se ele pegar aí e doar 500 mil reais do salário que ele tem aí, do salário que ele recebe, pelo menos, se ele doar metade, ele já vai tirar uma família da rua, né? Não, vou doar para poder pagar um aluguel para essa família ou para aquela família. São outras famílias que estão, de certo modo, né? Que vão sair desse cenário aqui, ó, desse cenário de caos, da lama, do verdadeiro transtorno, né? Que vão sair desse cenário e vão para um cenário melhor. E vão pelo menos ter água, ter luz, ter uma outra realidade, tá? E aí imagina, desses senadores aí, desses 81 senadores, todos eles fazendo isso, tá? A realidade muda, mas o Mourão, ele não tá preocupado com isso. Ele tá preocupado com uma outra situação, né? Com a situação que é o seguinte, eu lamento muito, não vou ajudar. Essa é a fala do Mourão e de uma grande parte aí da classe política brasileira, e cabe aqui a gente começar a perceber isso. Aqui fechando o lance fechando a situação aí do Mourão, né, que falou essa barbaridade, um outro que foi atacado consequentemente foi o Neto, né, da Bandeirantes. O pessoal fala do craque Neto e falou em relação à conduta do Guarani. Não sei se vocês estão sabendo, mas o Neto ele foi atacado, simplesmente ele foi atacado e a coisa ficou um tanto mais que complicada. Ele foi atacado em especial por conta de ter se posicionado e segundo o próprio Neto, deixa eu fazer aqui uma transição rapidinho. Desculpa aí pelo tempo que eu demorei, mas voltei, tá? O Neto ele foi atacado, deixa eu ver se acho que não vai dar para poder pegar aqui, tá? Mas eu vou falar aqui de uma maneira rápida. Para que você possa compreender o assunto da Band. Já aproveite e já deixa um like aqui. Mas o Neto ele foi atacado, pessoal, de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, por conta que ele se posicionou contra Bolsonaro, tá? Essa que é a realidade. Craque Neto é atacado enfim, ele foi atacado aqui por conta que ele se posicionou contra o Bolsonaro. Falando assim de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, eu não tô achando aqui o tema, mas é assim. Só para concluir aqui, o Neto, parece que teve um evento lá em Campinas e o pessoal aproveitou
a tragédia lá no Rio Grande do Sul, para poder fazer um evento político em cima disso e chamar o Bolsonaro. O Neto jogou lá no Guarani, ídolo, considerado ídolo lá pelo Guarani e pelo Corinthians também. Essa que é a realidade, querendo ou não, ele foi ídolo pelo Corinthians e pelo Guarani. E ele simplesmente se posicionou, achou que aquele não era o momento para poder fazer isso diante dessa situação. E o pessoal, né, os bolsonaristas começaram a atacar ele. Inclusive, o Nicolas Ferreira, mais conhecido aí como Nicolas, né, como é que eu posso dizer? Enfim, eu prefiro não falar. Aí, sobre a situação do Nicolas. Enfim, o Neto foi atacado lá, tá? Essa que é a realidade, por se posicionar contra o Bolsonaro, e o Nicolas, que não fez nada e nunca faz nada pelo povo, foi atacar o Neto. Então, essa é a situação que a gente vê na parte política do Brasil. De personagens, né, que ao invés de atuar na linha de frente num momento difícil, né, que no caso dos políticos em especial, Nicolas Ferreira, o outro lá, o Hamilton Mourão, o que eles fazem? Simplesmente, né, vão com um discurso chinfrim. Então, eu gostaria que você ficasse ligado nisso, porque é extremamente importante você prestar atenção nisso, nesse tipo de gente, e não eleger. Porque eleger pessoas desse tipo aí assim é realmente, de certo modo, não é que é pedir o transtorno, né? Mas a população brasileira vai sofrer literalmente na pele. Eu sou o Cláudio Pereira, obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Aproveita e deixa um like, porque é extremamente importante, e deixa aí a sua opinião, porque eu vou ler e vou comentar também.